Botafogo ficou no empate com o São Paulo no Newton e a torcida ficou na bronca com o técnico Renato Paiva. Um Botafogo e São Paulo inesquecível. Não pelo que foi o jogo, nem pelos golaços da partida, mas para o pequeno Caetano. Oi. 910. Uma noite para guardar para sempre na memória e no coração. Vamos ver qual é o primeiro? A primeira vez no estádio Newton Santos, com direito a cumprimentar os ídolos. Antes de entrar com o time, resenha com o filho de uma estrela botafoguense. Seu pai é o Savarino. É o Savarino de verdade ou Savarino, outro Savarino? É o Savarino do Botafogo, tá? A minha é a Joana. Também fui para 4 jogos ali. Tá certo, Caetano, filho da ex-nadadora Joana Maranhão e do ex-judoca Luciano Correia. Eu acho que Caetano é a prova de que do escolhido, a teoria de que não escolhe é escolhido, né? Porque eu torço pelo esporte, o meu marido é Flamengo. Assim, eu entrei com o Igor Jesus. Sério? Entrou, fez pose no hino e depois subiu para assistir ao jogo de um camarote. Olê, 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 olê. É Botafogo de coração. Em campo, o pai do novo amiguinho de Caetano quase abriu o placar logo no início. O goleiro Rafael fez a primeira de várias defesas no chute de Savarino. O Botafogo sofreu com Ferreirinha. Pela esquerda, cortou para o meio. Quase. 1 minuto depois, pela esquerda, cortou para o meio. E aí a bola entrou. 1-0 São Paulo. Savarino gostou da ideia e fez igualzinho para o Botafogo. 1-1. E responde à altura! Os acréscimos do primeiro tempo foram animadíssimos. Pênalti marcado de Alan Franco em Cuiabano. O VAR chamou e o pênalti foi anulado. Aos 51, Ferrarese desempatou. Impedimento marcado. De novo o VAR. É muito claro, o Ferrarese não está e o Matheus Alves está impedido. A questão é se na visão dele o Matheus Alves impede, por exemplo, alguma ação de algum jogador do Botafogo. Impedimento mantido. Tinha mais. Aos 57 minutos, Ferreirinha de novo. Dessa vez deixou André Silva na boa para fazer 2-1. Os gols que sofremos, uma situação individual do Ferreirinha, que já sabíamos que joga daquela forma e que vem muitas vezes para dentro. Depois de 4 jogos no comando do Botafogo no Brasileiro, Renato Paiva já experimenta o que são várias reclamações e até xingamentos de uma torcida que espera que aquele Botafogo de 2024 finalmente, de alguma forma, apareça em 2025. A torcida tem direito a manifestar-se, é um direito democrático e público. Custa-nos é olhar para este jogo e dizer assim: cara, fizeste um número de finalizações suficientes para ganhar este jogo e não ganhaste. Criou muitas chances mesmo. Rafael pegava tudo. Cabeçada de Igor Jesus, chute de Matheus Martins, tudo na mesma jogada. Outra vez Igor Jesus de cabeça e lá estava Rafael. E o Caetano sofrendo. Até que não teve jeito. Igor Jesus, com quem Caetano entrou em campo, lembra? 2-2. Falta um pouquinho mais de concentração para fazer as jogadas que nós temos treinado. Aquele Botafogo irresistível de 2024 ainda não apareceu este ano. Mesmo assim, ele é capaz de emocionar. Estamos reclamando de quê? Fala pra eles, Pedrosa. A arbitragem do futebol brasileiro. Mas olha, eu vou dizer, o rapaz lá, o árbitro, tava indo bem. Eu elogiei ele na cabine. Porque eu já falei pra vocês, eu gosto de árbitro que deixa o jogo seguir. Não fica apitando, parando, dando faltinha. E ele tava assim, tava deixando o jogo seguir. Ele vai convicto no pênalti. Aí eu falei, para, o cara foi com personalidade. Aí, passa 50 minutos, o Alonso, que era o cara que tava no VAR, o Rodrigo Alonso, vai lá olhar. Só que o cara, que quando vai no VAR olhar, porque recomendou... Se recomendou, ele já vai condicionado. Ele já vai condicionado. Fato. E a gente já falou várias vezes sobre isso.
O cara com tanta convicção, ele foi ali, não é interpretativo? O VAR só pode chamar, Fernanda, quando ele tiver a certeza de que um erro está sendo cometido. Exato. Senão, você cada vez mais está tirando a soberania do árbitro dentro de campo. Eu também acho isso. E assim, o cara vai lá, apita o pênalti, na minha opinião, foi pênalti, e ele tá tomando uma decisão ali convicta dentro de campo. Então, o VAR vai lá e chama para ver se, de forma interpretativa, foi pênalti ou não. A gente vai poder discutir aqui. Foi pênalti? Para um vai ser, para o outro não vai ser, para outro vai ser, para outro não vai ser. Então, se a decisão do árbitro foi dar pênalti, vamos respeitar a decisão do árbitro, a não ser que seja algo muito grave no sentido de, cara, realmente, porra, você viajou aí, o cara se jogou ou algo do tipo. Nesse caso específico, mais uma vez, para mim, o VAR intervém no momento que não deveria intervir. Eu enlouqueci. Eu tenho mais uma crítica ou em a relação recomendação no início do ano pro regional era isso. Se era um pênalti interpretativo, o VAR não chamava. Eu enlouqueci ou teve isso? Eu confesso que eu não lembro. Mas a regra é essa. O VAR só pode chamar, cabeça. Fernanda, quando dentro da cabine eles tomam a decisão de que, cara, pra nós isso aqui não foi pênalti, entendeu? Tipo assim, ó, o cara caiu e o homem achou que derrubou. Quando olhou, ele tropeçou na própria perna. Não é interpretação, não, você não viu porque você não tá com a tecnologia. Exato, acontece. Mas ele tropeçou no gramado, ponto. Agora, ele foi muito seguro, ele marca. O cara, ele derruba o Cuiabano, ele já vai na convicção do pênalti. Ele interpretou, ele estava próximo da jogada. Por exemplo, de que foi pênalti. Ontem teve uma jogada no Santos e Atlético Mineiro que o Zé Ivaldo deu um carrinho fortíssimo no jogador do Atlético Mineiro. Só que ele só foi na bola. O que aconteceu depois da bola é consequência do jogo. O que o VAR fez? Cara, você expulsou errado. Porque o Zé Ivaldo foi na bola. O VAR chamou o árbitro e ele tirou o cartão vermelho. Mas por quê? Porque claramente aquela expulsão não seria correta. Sim. Porque ele foi na bola. Só que no ao vivo, na hora do lance, foi muito forte mesmo a jogada. A jogada foi muito forte. Então assim, só que o Zé Ivaldo foi na bola. Aí sim o VAR tem que entrar. Nesse lance, que foi no caso do Cuiabano, pra mim, além de eu achar que foi pênalti, é totalmente interpretativo. E aí depois, sabe o que aconteceu depois, Vene? Ele ficou inseguro, o árbitro. Sim. Pra mim, o pior não é isso. O pior é a demora, cara. Vocês repararam? Verdade. Cara, ele demora, sei lá, cerca de 3, 4, 5 minutos em cada lance. E foram lances seguidos. Teve o pênalti e depois o gol anulado do São Paulo. Foi. Isso interfere demais na partida. Sabe quanto tempo no desempenho teve dos jogadores. Primeiro tempo? 1 hora. Sim. Foram 60 minutos no primeiro tempo. Exatamente, ainda tem isso. Mas assim, não são 60 minutos de bola rolando, né? Não. Porque eles ficam um tempão parados, Claro. esperando. Aí tem aquela tensão. Aí alguém leva um cartão amarelo por reclamação, por ficar lá em cima. E o cara não toma decisão. Ele não toma decisão, fica enrolando. Isso pra mim é pior ainda. Olha, eu tava elogiando ele, mas aí não se pode elogiar zagueiro e árbitro antes Nem do goleiro. jogo E piloto acabar. de avião? Eu não sabia você tem que dessa. esperar pousar, pô. Ih, Vene, Você vai agora você elogiar antes? desbloqueou um gatilho aí em mim, cara. Eu não sabia dessa, agora eu tô nervosa. Elogia antes. Ele Goleiro tava também não bem, pode, não. ele tava bem, aí ele foi e ficou sem personalidade, ele tava cheio de personalidade, aí depois ficou sendo acessório de VAR. Dito isso, o que aconteceu, Lucas Pedrosa? O Botafogo tomou um gol logo no início, né? O Ferreirinha, inclusive, fazendo um bom golaço, campeonato né? brasileiro. Só que a resposta veio rápido. O Savarino conseguiu também responder Outro com um golaço. golaço, 1-1. Depois o E Botafogo... foram parecidos os gols, né? Foram bem parecidos, assim. O do Savarino, pra mim, foi até mais bonito, pela distância, assim. O Savarino corta e bate bem de fora da área, mostra a camisa pra torcida. Ontem, o técnico Renato Paiva fez o que a gente falou aqui, não colocou o Patrick de Paula de meia, colocou o Matheus Martins, que também, novamente, na minha visão, não fez uma boa partida, mas foi um Botafogo que também não conseguiu controlar o São Paulo. O São Paulo é uma grande equipe, apesar de também estar em crise, de um treinador que está até discutindo com o jornalista na coletiva e tudo mais, mas é uma equipe muito qualificada. Eu acho que no final das contas, Fernanda, ficou decisivo mesmo o goleiro do São Paulo, o Rafael, que fez 2 defesas absurdas. O Botafogo poderia até vencer essa partida e o Botafogo pelo menos conseguiu buscar esse empate dentro de casa, mostrando que apesar da adversidade, conseguiu correr atrás. Ótimo, Pedrosa, claro que não, para um time que vai disputar o que pensa em disputar o título do Campeonato Brasileiro, perder para o Red Bull Bragantino fora de casa e empatar com o São Paulo dentro de casa é algo que já vai distanciando na tabela. O Botafogo está com quantos pontos? 3, 6... 5. 6, 7, né? 7 pontos. Não, Ele o Botafogo ganhou... venceu. Ele ganhou, O Botafogo venceu o empatou Juventude, e ganhou. empatou com e o Palmeiras. perdeu. São 4. São 4 pontos. Ele empatou 5 pontos. 5 pontos. Só?
Gente, achei que era mais. É porque Que ganhou na loucura. Libertadores. Tô Exato. confundindo o Vene Casagrande. Então, assim, o Flamengo tá com 9. Ah, Pedroso, é só o começo 10. do... 10? Flamengo e Tá Palmeiras com 10. É só o começo do campeonato. Não é só o começo Não, do é campeonato. verdade. São 5 pontos de distância já. E falo mesmo pro Inter, que perdeu ontem pro Palmeiras em casa. Então, assim, cada vez mais o campeonato vai se desenhando, coisa que já não se via há muito tempo no Brasileiro, porque ficava Botafogo e Palmeiras, ano passado em 2023 também, o Flamengo não disputa desde 2020, agora o Campeonato Brasileiro de 2025, apesar de estar no início, começa a se desenhar para uma disputa de Flamengo e Palmeiras. O Botafogo... Eu assim acho como... cedo pra falar, mas eu entendo o que não você é está cedo, dizendo. Não é é o cedo, sabe desenho. por quê? Eu Não vou trazer aqui algo que eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo. A ideia no Flamengo é fazer o máximo de pontos possível antes do Super Mundial. Porque eles entendem que depois do Super Mundial muita coisa pode acontecer. Com certeza. Tanto pro bem quanto pro mal. E o Botafogo está na mesma situação que o Palmeiras, que o Fluminense, que o Flamengo. E tem um detalhe. São clubes que vão disputar o Super Mundial. E o Botafogo precisa abrir o olho por conta disso. Porque é um time que entra no Campeonato Brasileiro, sim, como candidato a título do Campeonato Brasileiro, mas os rivais estão dando a vida nesse começo de campeonato e o Botafogo abriu mão de 3 meses do início da temporada. E por isso que eu acho injusto o torcedor chamar Renato Paiva de burro, porque ele fez apenas o 7º jogo dele no comando do Botafogo. Ele está fazendo o time melhorar ainda. Ele ainda está botando a identidade dele nessa equipe. O torcedor alvinegro precisa ter um pouco de paciência, tal como o John Textor vai ter. Porque não adianta você fazer uma exigência em cima do Renato Paiva, fazendo um comparativo com os outros clubes que estão fazendo uma temporada desde janeiro. Agarrou muito ontem, vou te falar. Agarrou sim. Botafogo E tem um poderia ter detalhe, vencido o a jogo. gente já entende o comportamento do John. O John não vai mandar ninguém embora. Não. Eu tô falando assim, eu pro sei torcedor, disso. né? Mas o torcedor precisa entender. E aí porque não vai adianta ter que chamar ter o cara de paciência burro mesmo. com 20 minutos do segundo adianta. tempo depois de uma alteração. Vai mudar o quê? Ele vai sair do comando? Não, isso só vai atrapalhar Não o vai desempenho da sair. equipe. Toda hora cai na conta do treinador, Vene. Toda hora é O sempre cara na fez conta do 7º treinador. jogo, gente. Então, assim, ele tem defeitos? Claro que ele tem defeitos, como qualquer um. Vocês acham que todo técnico vai acertar 100%? Não vai, meu amigo. Não, e tem um vai. grande... Torcida Alvinegra, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz, eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira. Tem muitas informações, muitos torcedores do Botafogo pedindo a saída do técnico Renato Paiva, mas já, o cara acabou de chegar agora, é o 7º jogo. Amigas e amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. A diferença desse Botafogo para o Botafogo, né, do Arthur Jorge, é que o Arthur Jorge tinha esse cara que vocês estão vendo aí, que pode voltar para o Botafogo já no meio da temporada, e o Luiz Henrique. São 2 caras que desconcertavam. E ali na frente juntava a qualidade do Savarino e também do Igor Jesus. Era uma junção de craques. Hoje em dia, Botafogo só tem um Savarino que ainda continua decidindo com a camisa do Botafogo, e o Igor Jesus também. Cadê o ponta desequilibrante? Cadê mais um cara para dividir a responsabilidade, né, com o Savarino? São esses 2 caras. Então, assim, o Botafogo vai no mercado. A ideia do John Textor é contratar um ponta desequilibrante. Muitos, né, lá dentro do Botafogo estão dando conta de que o John Textor vai atrás do Luiz Guilherme, das categorias de base do Palmeiras, que hoje está jogando pelo West Ham da Inglaterra, e o Thiago Almada, que tem contrato com o Lyon. A ideia do John Textor é trazer de novo o Thiago Almada para o Botafogo, que aqui no Brasil a visibilidade é muito maior do que na França, né? Para ele fazer um super mundial de clubes com o Botafogo, né? Um cara assim que se destaca, joga muita bola. E não só isso, tem também Campeonato Brasileiro e Libertadores. E contratar um ponta que faça diferença. E lá na esquerda mantém ou o Santi Rodrigues ou o Matheus Martins para segundo tempo, ou para tá, né, como dividindo a minutagem. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esse retorno do Thiago Almada? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, galera, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!